sou o Vitor e hoje nós vamos resolver o exercício 11.5 do Encropera. Vou começar lendo aqui o enunciado. Um equipamento para recuperação de calor envolve a transferência de energia dos gases quentes de exaustão que passam através de uma região anular para a água pressurizada que escoa através do tubo interno. Esse tubo interno tem diâmetros interno e externo de 24 e 30 mm e está conectado a um tubo externo por 8 barras de suporte. O tubo externo encontra-se isolado termicamente da vizinhança e tem 60 mm de diâmetro. Cada barra de suporte tem 3 mm de espessura e é fabricada formando um conjunto integrado com o tubo interno em aço carbono, com um coeficiente de condução de 50 watts por metro Kelvin. Aqui a gente tem um breve esquema, né? Aí detalhando sobre algumas informações, principalmente os diâmetros, né? E o escoamento aí dos fluidos. Considere condições nas quais a água a 300 Kelvin escoa através do tubo interno a uma vazão de 0,161 kg por segundo, enquanto os gases de exaustão a 800 Kelvin escoam através da região anular, mantendo o coeficiente convectivo de 100 watt por metro quadrado Kelvin. Sobre a superfície das barras e o suporte, a superfície das barras de suporte e a superfície externa do tubo interno. Qual é a taxa de transferência de calor do gás para a água, por unidade de comprimento do tubo? Então, inicialmente, a gente pode assumir algumas considerações, né? A primeira delas seria o regime permanente, seguida de propriedades constantes, condução unidimensional, superfície externa adiabática, radiação do gás desprezível, escoamento interno desenvolvido e um encrustamento desprezível. Aqui também a gente pode observar outro esquema, né, que pode facilitar aí a visualização do exercício. Temos mais algumas informações aqui, né, que já foram mencionadas, inclusive também o L, que vai ser bastante importante. Abaixo, né, temos as equações que vamos utilizar para resolver o exercício. Então, a primeira delas aí se trata, né, da taxa de transferência de calor, que é justamente o que está sendo pedido. Ela utiliza, né, do coeficiente global de transferência de calor, juntamente aí com a variação das temperaturas na entrada e na exaustão. Abaixo temos esse RW, que seria a resistência por condução da parede interna do tubo, né, a interface entre os dois fluidos, que se dá aí pelo Ln da razão entre os dois diâmetros, dividido por 2π, o coeficiente condutivo, e vezes L, né? E aí precisaremos também calcular o Reynolds por diâmetro, né? Para verificar aí se o nosso escoamento é turbulento ou laminar. E já que ele também deu, né, a vazão máxima, então vamos utilizar este Reynolds. Agora, essa é uma equação, né, das halitas, que é conhecida, né, como eficiência global da superfície, ou também efetividade da temperatura. A gente precisa também dessa outra eficiência aqui, que seria a eficiência de uma única halita, né? Então a gente vai calcular ela também. O HC seria o coeficiente de convecção do tubo, né, que está escoando aí. A gente vai ver depois por que a gente utilizou essa. E essa aqui seria basicamente o circuito térmico, né, que descreve aí como funciona esse tipo de trocador de calor. Então, o primeiro termo, né, temos o componente aí que está representando a convecção do fluido interno. O RW, como já foi mencionado, né, ele está representando a resistência, né, condutiva da parede interna do tubo. E o último, basicamente, ele compreende aí a resistência, né, gerada pelo escoamento anular, né, que é aletada. Então vamos precisar aí da eficiência que a gente mencionou, vezes o coeficiente de convecção, vezes a área. Agora, né, seria a eficiência de uma única aleta. Então, para isso, para a gente calcular ela, a gente vai precisar achar o M também, que é um componente. E vamos aqui para a parte do desenvolvimento. Bom,
A primeira parte a gente vai simplesmente encontrar, né, qual que é a resistência condutiva aí da parede interna. Então já temos todos as variáveis, né? Temos a razão entre os diâmetros, que está dividido, né, por 2π KL, que também são conhecidos. Substituindo aqui, né, os valores, a gente encontra que essa resistividade consiste em 7,10 vezes 10 elevado a menos 4 Kelvin por watt. Agora, para o cálculo de Reynolds, né, por diâmetro, a gente utiliza aí a vazão mássica, o diâmetro interno e a viscosidade. Vale a pena ressaltar aqui, né, que essas propriedades foram tiradas da tabela A6 para a água 300 Kelvin. Então, primeiro a gente tem aí o coeficiente de condução, que é 0,613 watt por metro Kelvin. O Prandtl, que seria 5,83, e a viscosidade, que seria 855 vezes 10 elevado a 6 newton segundo metro quadrado. Pegando todos os valores e substituindo aí na equação, encontramos que o resultado é 9.990, o que nos indica, né, que é um escoamento turbulento. Inclusive, a gente usou esse Reynolds porque já está sendo fornecido, né, a vazão máxima, e além disso se trata de um escoamento interno. Portanto, ao aferir esse resultado, a gente observa que o escoamento é turbulento, e isso viabiliza que possamos utilizar aí a correlação de Dittus-Boelter, que é dada por essa equação. Substituindo os valores, né, a gente encontra que o coeficiente que já está isolado aqui, o resultado seria 1883 watts por metro quadrado Kelvin. E se formos olhar ali, né, na componente do circuito térmico, ele está sendo multiplicado pela área. Então, realizando esse cálculo aqui também, a gente encontra 7,043 vezes 10 elevado a menos 3 Kelvin watt. Após isso, a gente precisa agora olhar, né, para a eficiência global da superfície. Então, calculando as áreas, né, que também tem as variáveis conhecidas, a gente encontra que para a F, né, que representa a área superficial de todas as aletas, o valor seria de 0,24 metros quadrados. Enquanto que para a área A, que representa a área superficial total, temos que ela representa aí 0,31 metros quadrados. Agora, para a componente, né, da eficiência de uma aleta única, o M, que também é conhecido, né, as variáveis, a gente, substituindo os valores, encontra aqui 36,5 metros elevados a menos 1. Só que, como a gente vê na própria equação, o termo ele é multiplicado por L. Então, fazendo esse cálculo aqui também, como que está dividindo por metro e aqui está multiplicando por metro, se corta e se torna um resultado adimensional de 0,55. Calculando agora a tangente hiperbólica deste valor, obtemos 0,499 e desta forma a gente pode calcular aí, né, qual que seria a eficiência de uma única aleta, que corresponde aqui a 0,911. A partir disso, né, agora a gente volta naquela outra equação, que é basicamente a eficiência global da superfície. Agora a gente conhece as áreas, né, sabe qual que é o valor dessa razão, e também tem o valor aqui para a eficiência de uma única aleta. Então, fazendo esse cálculo, a gente chega que o resultado encontrado é 0,931. Só que, obviamente, novamente, né, se a gente observar na questão do circuito térmico, a gente vê que essa eficiência está sendo multiplicada tanto pelo coeficiente convectivo, né, fornecido pelo problema, quanto pela área. Então, realizando esse cálculo, né, encontramos 0,0347 Kelvin watt. Agora, substituindo, né, já que calculamos todos os componentes aí para o nosso circuito térmico, para esse tipo de disposição do trocador de calor, conseguimos encontrar, né, o coeficiente global de transferência de calor de 23,6 watt Kelvin.
E agora, né, como o exercício está pedindo a taxa, então basicamente se a gente volta lá na primeira equação, né, a gente vê que já temos todos os termos, inclusive essa diferença aqui de temperaturas, né, tanto na entrada quanto após a exaustão. Substituindo nessa última fórmula, encontramos, né, que a taxa de transferência de calor ela é igual a 11.800 watts, ou também 11,8 kW.